Livro A Odisseia de Homero, Canto 16. Pela manhã, na cabana, Odisseu e o divino porqueiro a refeição preparavam, depois de a lareira acenderem e de já haverem mandado sair os pastores com os porcos. Nesse momento chegava Telêmaco, os cães ladradores sem fazer bulha o saudaram. Notou o astucioso Odisseu em como as caudas mexiam, ouvindo o barulho de passos. Vira-se, então, para Eumeu e lhe diz as palavras aladas. Um dos pastores, Eumeu, até aqui certamente vem vindo, ou conhecido qualquer, pois os cães, desta vez, não ladraram, mas ledos movem as caudas, barulho de passos percebo. Ainda não tinha acabado, e eis que o filho querido lhe surge ante o portal. Dando um pulo de espanto, o porqueiro levanta-se e das mãos soltas vasilhas, deixando-as cair, onde o vinho rútilo estava a mexer. Do senhor, no entretanto, aproxima-se, um beijo dá-lhe na fronte, assim como nos olhos brilhantes e nas mãos ambas, enquanto lhe correm copiosas as lágrimas, tal como um pai, transbordante de afeto, recebe o unigênito que lhe nasceu na velhice e por quem muitas dores sofrerá, quando retorna, depois de 10 anos, de terras longínquas. Do mesmo modo, ao deiforme Telêmaco, o divo porqueiro beija, estreitando em abraços, tal como se a morte escapara. E com sentidos suspiros, lhe diz as palavras aladas. Luz de meus olhos, voltaste, Telêmaco? Nunca pensara que ainda haveria de ver-te por teres apilo viajado. Vem para dentro, meu filho, porque possa na alma alegrar-me com teu conspecto, ao te ver de retorno de terras longínquas. Não tens costume de vir até o campo, em visita aos pastores, mas na cidade preferes ficar, tanto apraz a tua alma dos pretendentes o bando funesto admirar a toda hora. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: hei de fazê-lo, paizinho. Aqui venho por ti, tão somente, para poder contemplar-te e notícias obter, a um só tempo, de minha mãe, se ainda está no palácio ou, quem sabe, casou-se com um desses moços. Sem dúvida o leito do herói Odisseu, em vez de linho, está cheio de teias horríveis de aranha. Disse-lhe, então, em resposta, o porqueiro, pastor de outros homens. O coração paciente, em verdade, tua mãe ainda se acha onde a deixaste, em tua casa. Consome a aflição indizível, todos os dias e noites em pranto contínuo ela passa. Tendo assim, pois, respondido, da mão a N ele toma, ele avançou para dentro, transpondo a soleira de pedra. Ao penetrar no aposento, Odisseu lugar quis ceder-lhe, mas, do outro lado, o conteve Telêmaco e disse o seguinte: fica-te aí mesmo, estrangeiro, haveremos de achar outro assento dentro de nossa cabana, aqui está quem nos pode ser útil. Isso disse ele, seu pai foi de novo assentar-se. O porqueiro verdes ramagens de novo amontoou, e uma pele por cima, na qual o filho do divino Odisseu assentou-se, Telêmaco. Pratos de assados, depois, o porqueiro oferece a eles ambos, sobras da ceia que ali tinham feito eles todos na véspera, e canistréis de alvo pão, mui solícito, encheu até as bordas. Num copo de era, depois, misturou vinho tinto agradável, para, por fim, assentar-se defronte do divo Odisseu. Todos as mãos estendiam, visando alcançar as viandas. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, para o divino porqueiro se vira Telêmaco e diz-lhe: pai, como veio o estrangeiro até aqui? De que modo o puseram os marinheiros em Ítaca? E como diziam chamar-se? Pois não presumo que tenha chegado por via terrestre. Deste-lhe, Eumeu, em resposta, as seguintes palavras aladas: sem subterfúgios, meu filho, te vou relatar a verdade. Quanto à linhagem,
se orgulha de vir da vastíssima Creta, diz ter viajado por muitas cidades dos homens terrenos, sem rumo certo, que assim lhe um demônio teceu o destino. Ora fugir conseguiu do navio de uns homens tesprotos, de onde a cabana me veio, por isso em tuas mãos o coloco, faz o que for do teu gosto, que sob teu amparo se encontra. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: essas palavras, aflição me produzem profunda, pois, de que modo acolher o estrangeiro no próprio palácio? Ainda sou moço e não tenho confiança na força do braço, para que possa de alguém defender-me, que venha insultar-me, e minha mãe se acha agora indecisa, a lutar dentro da alma, sobre se fica ao meu lado, a cuidar do palácio somente, fiel sempre ao leito do esposo e acatando o murmúrio do povo, ou se, com sorte, acompanhe dos seus pretendentes aquivos o de mais nobre prosápia e que dote mais rico ofereça. Mas, certamente, uma vez que o estrangeiro chegou à tua casa, hei de lhe dar uma túnica e um manto e vestidos formosos, bem como espada cortante também, para os pés, as sandálias, para, por último, enviá-lo aonde o peito e a vontade o impelirem. Se te parece melhor, cuida dele e aqui mesmo conserva, que os alimentos, assim como a roupa, enviarei mais despaço, para que aos teus companheiros e a ti não se torne pesado. Só não darei permissão para que se dirija ao palácio, aos pretendentes em meio, que são por demais arrogantes, não seja objeto de escárnio, o que a mim grande mágoa daria, pois é difícil a um homem vencer, muito embora possante, muitos inimigos, que, ao fim, todos eles em força o superam. Então, em resposta o divino e sofrido Odisseu: caro, eu também posso aqui dar a minha opinião nessas coisas. Parte-se-me o coração, quando te ouço falar nos abusos que os pretendentes, segundo disseste, praticam maldosos, mau grado teu, no palácio, apesar de tu seres o dono. Dize-me se te submetes voluntariamente, ou se o povo se mostra às claras infenso, atendendo de um Deus as palavras. Ou porventura tens queixa de irmãos, em quem todos confiam tanto nas lutas, embora no meio de graves perigos. Ah, se com essa coragem me visse na idade em que te achas, ou se do grande Odisseu fosse o filho, ou melhor, ele próprio, quando voltar, que esperança ainda existe de que isso aconteça. Sem mais rodeios o digo, qualquer a cabeça me corte, se contra todos aqueles não fosse levar a desgraça, quando pisasse o palácio do divo e sofrido Odisseu. E, mesmo que eles, por mais numerosos, ali nos vencessem, preferiria, sem dúvida, ser derrubado na própria casa e morrer, a ter sempre ante os olhos tais atos iníquos. Os forasteiros assim maltratados, mulheres e escravas indignamente ultrajadas nas salas do belo palácio, é o desperdício de vinho, assim como gastar sem medida dos alimentos, nas festas que dão sem motivo ou pretexto. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: sem subterfúgios pretendo, estrangeiro, a verdade contar-te. Nem todo o povo, realmente, me odeia, nem contra mim se alça, nem, outro sim, tenho queixa de irmãos, em quem todos confiam tanto nas lutas, embora no meio de graves perigos, pois sempre o cronida fez que unigênita a estirpe nos fosse. Único filho de Arcésio nasceu nos Laertes, o velho, que um filho teve somente, meu pai, Odisseu, este a vida unicamente a mim deu, no palácio, sem disso alegrar-se. Por essa causa, o palácio se encheu de milhares de inimigos. Quantos senhores dominam possantes nas ilhas de entorno, não só em Samo, também em Dulique e em Zacinto Selvosa, ou mesmo em Ítaca o mando repartem, de chão pedregoso, todos a mãe me requestam e os bens sem cessar dilapidam. Ela, nem sabe, de vez, recusar essas núpcias odientas, nem aceitá-las, de vez. E com isso eles gastam sem pausa minha fazenda. A mim próprio, por certo, bem cedo consomem.
mas isso ainda se acha sentado nos joelhos dos deuses. Ora, paizinho, dirige-te logo à prudente Penélope, para dizer-lhe que estou de saúde e voltei já de Pilo. Eu fico aqui, mas retorna à cabana depois de contares, a ela somente, o ocorrido, e sem que dos aqueus nenhum venha a percebê-lo, que todos estão contra mim, conjurados. Deste-lhe, eu meu, em resposta, as seguintes palavras aladas. Sei-o, compreendo, falaste a pessoa dotada de juízo. Ora, porém, me responde e me fala conforme a verdade. Nessa ocasião passar devo também pelo pobre Laertes? Ele, conquanto sofresse por causa do nobre Odisseu, nunca deixou de vigiar os trabalhos, comendo e bebendo entre os criados, em casa, conforme a seu próprio alvedrio. Mas, desde o tempo em que a Pilo te foste na rápida nave, muito mudou, é o que todos me dizem, não come nem bebe, nem inspeciona os trabalhos, mas fica sentado a queixar-se, entre suspiros e choro, mirrando-lhe a carne nos ossos. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta, é doloroso. Contudo, apesar de sofrermos, deixemo-lo. Que, se aos mortais fosse dado escolher o que bem lhes conviesse, escolheríamos logo alcançar de meu pai o retorno. Volta, depois do recado, não percas mais tempo em rodeios pela campanha, à procura do velho. Dirás a de parte a minha mãe que convém despachar com presteza e as ocultas a dispenseira. Esta, então, que a notícia a Laertes transmita. Disse, e ao porqueiro ordenou que se fosse, este pega as sandálias, e sob os pés amarrando-as, tomou da cidade o caminho. Palas Atena advertiu que o porqueiro de casa saíra. Aproximou-se, depois de ficar a mulher semelhante bela e de grande estatura, e entendida em trabalhos de preço. Pôs-se diante da porta, a Odisseu, tão somente, visível, sem que Telêmaco, entanto, chegasse a notar-lhe a presença. Nem para todos os homens se mostram os deuses visíveis. Mas Odisseu e os cachorros a viram, sem que estes ladrassem, para o outro lado da casa se foram, ganindo com medo. Com as sobrancelhas lhe fez um sinal. Odisseu, percebendo, sai do aposento e procura o cercado comprido do pátio, pondo-se em frente da deusa. Falou-lhe, então, Palas Atena, filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, ora convém conversares o filho, sem nada ocultar-lhe, como deveis combinar a maneira do exício dos moços e dirigir-vos à muito famosa cidade. Por muito tempo não hei de ficar afastada, que anseio por lutas. Palas Atena assim disse, tocando-o com a áurea varinha. Um manto, então, bem lavado e uma túnica pôs-lhe de jeito sobre as espáduas, deixando-o maior e de aspecto mais moço. Tonalidade morena adquiriu logo o rosto, alisando-se, e barba em volta do mento surgiu, de cor negra azulada. Tendo-o mudado desta arte, retirasse a deusa. O guerreiro para o interior retornou da cabana, espantou-se Telêmaco por presumir que era um deus, apartando dali, logo, a vista. E, para ele virando-se, diz-lhe as palavras aladas, bem diferente, estrangeiro, do que eras me surges agora, outros vestidos em vergas, o aspecto do corpo é diverso. És, certamente, algum deus e demoras no Olimpo vastíssimo. Se nos propitio, porque sacrificios condignos recibas e orios presentes de fino labor. De nós todos te apiada. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu sofredor de trabalhos. Nenhum dos deuses eu sou, porque a um Deus imortal me comparas. Sou, sim, teu pai, por quem has suspirado, saudoso, já tanto e tantas dores sofrido, aguentando a violência de estranhos. Isso disse ele, indo o filho beijar. Pelo rosto lhe escorrem lágrimas para o chão duro, que tanto,
até ali, represara. Mas, sem poder convencer-se de que era, realmente, o pai dele, diz-lhe Telêmaco, então, em resposta, as seguintes palavras: Não és meu pai Odisseu, és, sem dúvida alguma, um demônio, que ora me ilude, porque me lastime e suspire sem pausa. Nenhum dos homens mortais poderia fazer isso tudo com seus recursos somente, sem ter algum Deus ao seu lado, que facilmente, a seu grado, o deixasse mais moço ou mais velho. Tinhas, há pouco, a figura de um velho de roupas mesquinhas, ora semelhas-te aos deuses, que moram no Olimpo vastíssimo. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o solerte guerreiro: Não é razoável, meu filho, que estando eu, agora, de volta, tão grande espanto demonstres e assim te pareças aliado, pois nenhum outro Odisseu poderás ter um dia ante os olhos. Sou, sim, eu mesmo, que, após sofrimentos e viagens inúmeras, 20 anos já decorridos, ao solo da pátria retorno. Essas mudanças, que vês, são trabalhos de Atena guerreira, que me transforma ao seu livre alvedrio, pois tudo consegue. Ora me faz parecer um mendigo, ora muda de novo minhas feições nas de um moço, que belos vestidos envergue. É muito fácil aos deuses, que moram no Olimpo muito amplo, os homens todos mortais exaltar, ou disformes deixá-los. Tendo assim dito, assentou-se de novo, Telêmaco, logo, o nobre pai abraçou, desfazendo-se em pranto copioso. Ambos sentiram desejo incontido de ao pranto se darem, e prorromperam em choro ruidoso, como aves bulhentas, a águia marinha ou os abutres de garras recurvas, privados por camponeses dos filhos, que, em plumes, voar não conseguem. Pranto piedoso eles dois, desse modo, permitem que flua. E, porventura, até o sol esconder-se desta arte ficaram, se não dissesse Telêmaco ao pai as aladas palavras. Ora me conta, meu pai, em que nave puderam trazer-te os marinheiros para Ítaca? E como diziam chamar-se? Pois não presumo que tenha chegado por via terrestre. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, sofredor de trabalhos. Ora pretendo contar-te, meu filho, a verdade de tudo. Fui pelos célebres nautas feácios trazido, que os outros homens também reconduzem, que às suas paragens arribam. Numa nau célebre fui conduzido, a dormir, pelas ondas, e eles em Ítaca me depuseram, com muitos presentes, dando-me vestes em grande abundância, bem como ouro e bronze, que, por alvitre dos deuses, nas grutas se encontram guardados. Aconselhado, também, por Atena, cheguei até a pátria, para podermos planear o extermínio dos nossos inimigos. Dos pretendentes o número certo ora passa a contar-me, para que eu possa saber quantos são e que espécie de gente, e, ponderando depois no impecável espírito, possa deliberar se bastamos nós dois para dar-lhes combate, sem que ninguém nos ajude, ou se importa pedirmos auxílio. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: Pai, sempre ouvi referências à fama excelente que tinhas, como sabias a lança brandir e emitir bons conselhos. Mas desta vez te excedeste, de mim o estupor se apodera, pois como podem dois homens lutar contra tantos guerreiros? Os pretendentes não formam somente uma década, ou duas, são muito mais numerosos, vais logo saber o seu número. Lade do Líquio nos vieram 52 moços de fama, os mais distintos, que 6 outros homens, quais servos, trouxeram. A esses seguiram-se mais 24, que vieram de Samo, 20 guerreiros aqueus de Zacinto, depois, nos chegaram, a que se uniram, também, 12 de Ítaca, todos ilustres, entre os quais se acha Medonte, o cantor inspirado e divino, e mais 2 servos com ele, que sabem trinchar os assados. Se contra todos, portanto, investirmos,
lá dentro de casa, temo que amargas violências, então, padecer poderias. Ora reflete, se o podes, na escolha de quem nos defenda e dize o nome de alguém que nos queira ajudar de boa mente. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o sofrido guerreiro. É o que te passo a dizer. Ora escuta e atenção me concede. Dize-me se achas que a ajuda de Atena e de Zeus poderoso nos é bastante, ou se devo pensar em amparo mais forte. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: são, em verdade, excelentes os dois defensores, que dizes, ainda que se achem sentados no meio das nuvens, imperam sobre os mortais eles dois, assim como nos deuses eternos. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o sofrido guerreiro. Por muito tempo a ambos eles distantes de nós não teremos na formidável batalha que se há de travar no palácio entre esses moços e nós, até que Ares violento a decida. Tu, porém, logo que a aurora surgir no horizonte, dirige-te para o palácio, de novo, e entre os moços soberbos te mete. Para a cidade, depois, o porqueiro, amanhã, vai levar-me, sob o disfarce de um velho pedinte, coberto de andrajos. Se for por eles em casa insultado, suporte em teu peito o coração, ainda mesmo que vil tratamento me deem e pelos pés me arrastarem, jogando-me fora da porta, ou me ferirem com dardos, suporta paciente tudo isso. Deves, contudo, lhes dar uns conselhos em termos melífluos, para que um fim ponham logo a tais coisas. Nenhum há de ouvidos ao que disseres prestar, porque o dia fatal se aproxima. Ora pretendo dizer-te outra coisa, no espírito o guarda. Logo que Atena, de muitos conselhos, o peito inspirar-me, com a cabeça um sinal te farei, nesse instante, depressa, todas as armas de guerra recolhe, que se acham na sala, e vai depô-las, sem perda de tempo, na câmara do alto, sem faltar uma. E se, acaso, o motivo inquirirem curiosos os pretendentes, com frases amigas a todos responde, pulas bem longe do fogo, porque elas já não pareciam as que, ao partir para Troia, o divino Odisseu nos deixará, sujas estavam ficando por causa da ação da fumaça. Outra objeção mais valiosa lançou-me no espírito Cronida, que pelo efeito do vinho discórdia, talvez, se formasse, e que pudesseis ferir-vos, manchando, desta arte, os banquetes e as pretensões com que viestes, atrai aos guerreiros o ferro. Somente 2 espadas e 2 dos venábulos deixa para nós dois, e outros tantos escudos de pele bovina, que os sobracemos no ataque aos inimigos. Então a eles todos Eus prudentíssimo e Palas Atena farão que desvairem. Ora pretendo dizer-te outra coisa, no espírito o grava. Se és do meu sangue e meu filho te orgulhas de ser, em verdade, não venha nunca ninguém a saber que Odisseu está em casa, que o não perceba Laertes, nem mesmo o divino porqueiro, nem um qualquer dos criados da casa, nem mesmo Penélope. Os sentimentos da serva somente nós dois sondaremos. Sim, poderemos, também, pôr à prova o sentir de alguns servos, a fim de vermos qual nutre por nós amizade e respeito, e os que de nós não se importam, mostrando por ti só desprezo. Disse-lhe o filho admirável, então, em resposta, o seguinte: penso, meu pai, que vais ter ocasião de provar meu caráter, pois a indolência jamais conseguiu dominar-me os sentidos. Mas quero crer que essa ideia não pode trazer nenhum lucro para nós dois, por tudo isso, te peço, reflete de novo. Tempo precioso gastara sondando uma a umas pessoas pelas lavouras, enquanto no próprio palácio as riquezas os pretendentes soberbos devoram, sem nada pouparem. Os sentimentos das servas provar aconselho, em verdade, porque conheças as que te desprezam e as que não têm culpa. Mas percorrer as cabanas dos servos, a fim de sondá-los,
não me parece prudente, depois cuidaríamos disso, se o grande filho de Crono sinal te mandar de confiança. Dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos diziam. A Ítaca chega, entre mentes, a nau de feitura mui forte, que conduzir até Pilo Telêmaco e todos os sócios. Logo depois que chegaram à parte profunda do porto, a nau de casco anegrado até a praia depressa arrastaram. Os aparelhos dali removeram criados altivos, como, também, para a casa de Clício os preciosos presentes. Mandam, então, um arauto à morada do divo Odisseu, para que a nova pudesse levar a prudente Penélope, de que Telêmaco estava no campo e que havia ordenado que ao porto a nau conduzisse, porque não receasse no espírito a grande e nobre senhora, e não desse mais largas ao pranto. O mensageiro dos moços e o divo porqueiro encontrarão-se no mesmo escopo de dar à senhora mensagens idênticas. Logo que dentro da casa chegaram do divo monarca, disse, do meio das servas, o arauto as seguintes palavras: Teu caro filho, ó rainha, já está de retorno de Pilo. Mas para junto avançou de Penélope o divo porqueiro e lhe deu conta de tudo o que o filho querido mandara. Tendo assim, pois, realizado a missão de que fora incumbido, para os seus porcos voltou, do palácio e do pátio afastando-se. Os pretendentes ficaram confusos e de ânimo triste, e, para fora saindo do muro elevado do pátio, foram sentar-se no espaço que fica defronte da porta. Dá logo início aos discursos Eurímaco, o filho de Pólibo. Com todo o assinte, meus caros, Telêmaco pôde a esta empresa dar cumprimento. A viagem, pensamos que nunca fizesse. Ora lancemos ao mar outra nau de cor negra, mais célere, e marinheiros reunamos, que aos outros transmitam recado para que venham de novo ao palácio, sem perda de tempo. Ainda não tinha acabado, e já Anfínomo, que se voltará, a nau percebe, já dentro do porto profundo ancorada, e os marinheiros de remos na mão e, ferradas, as velas. Dando uma bela risada, se vira aos demais e lhes fala. Não lhes enviemos recado nenhum, que já dentro se encontram, quer por um Deus tenham sido avisados, quer mesmo hajam visto a nau passar, que no curso veloz alcançar não puderam. Disse, os demais, levantando-se, foram até a praia marinha, aonde, mui lestes, a nave de casco anegrado puxaram. Os aparelhos dali removeram criados altivos. Foram, depois, todos juntos para a ágora, sem consentirem que se sentasse ninguém mais com eles, nem moço nem velho. Pôs-se, então, logo a falar-lhes Antino, o nascido de Eupites. Caso curioso, os Eternos salvaram este homem da morte. Dias seguidos espias pusemos nos cumes uivantes, a revezarem-se sempre. Porém, quando o sol se deitava, nunca passamos as noites em terra, senão sobre as ondas, em nau veleira vogar, a divina manhã esperando, sempre encilada, com firme intenção de prender a Telêmaco para matá-lo. Um demônio, porém, o levou para casa. Ora no modo pensemos de o exício funesto aprestar-lhe, com pleno efeito, não vá suceder que Telêmaco escape. Temo-nos seja impossível a empresa, ficando ele vivo. Já se distingue, em verdade, por dotes de grande prudência, e o povo todo, sabeis, não se mostra amigável conosco. Eia, passemos à ação antes que ele convoque os arquivos para o Congresso. Não há de ele, agora, mostrar desistência, mas indignado dirá, levantando-se em meio de todos, que morte infame tentamos nós dar-lhe, porém não o achamos. Se tal souberem, a empresa funesta não podem louvar-nos. Que não nos causem prejuízo, chegando, quiçá, a expulsar-nos de nossas terras, forçando-nos, pois, a emigrar para Lhures. Antecipemo-lo e, assim, o matemos no campo, bem longe, ou no caminho. Seus bens,
depois disso, e as riquezas teremos. Fora mister dividir os bens todos, exceto o palácio, que lhe seria da mãe e daquele que esposo lhe fosse. Se, rejeitado, porém, meu conselho, julgais que Telêmaco deva viver, continuando de posse da herança paterna, com tal sentir os seus doces haveres deixemos intactos, sem nos reunirmos aqui, mas procure cada um, de sua casa, a mãe ganhar com presentes valiosos, que, então, se decida por quem lhe der maior dote e o destino lhe tenha indicado. Isso disse ele, os presentes calados e quedos ficaram, até quando Anfínomo, para falar, se levanta, arengando, filho de Niso Preclaro, que é filho de Areto Potente. Era ele o chefe dos homens que vieram da verde do Líquio, rica de trigo, e entre todos, por causa de afáveis discursos, era Penélope grato, possuía nobreza de espírito. Cheio de bons pensamentos lhes diz, arengando, o seguinte: caros amigos, não sou de opinião que devamos a morte dar a Telêmaco, pois bem terrível empresa é por termo a descendência de um rei. Consultemos, primeiro, os eternos. Se aprobativa nos vier a palavra de Zeus pelo oráculo, eu próprio, então, cuidarei de matá-lo, incitando a isso os outros. Mas abrir mão do projeto aconselho, se os deuses o impugnam. Esse o discurso de Anfínomo, a todos aprouve o que disse. Para o palácio do grande Odisseu. Então, logo, se foram, onde, em polidas cadeiras, por ordem, depois, se sentaram. Outro projeto engenhoso concebe a prudente Penélope, de aos pretendentes soberbos visita fazer ela própria. No próprio quarto soubera que o filho intentavam matar-lhe, pois pelo arauto Medonte de tudo fora ela informada. Com suas servas resolve descer para a sala espaçosa. Dos pretendentes ao meio ao chegar a divina senhora, fica de pé, encostada no umbral de feitura mui sólida, tendo as feições escondidas num véu de lavoura admirável, e para Antino se vira, dizendo-lhe em tom de censura: és um faltor de maldades, Antino insolente, que leva o povo todo desta ilha a dizer que superas os outros em sisudez e eloquência. Estás longe de ser o que afirmam. Por que motivo, insensato, desejas a morte a Telêmaco? Os suplicantes desprezas, embora por Zeus eles sejam sempre amparados? É ignóbil urdir malvadezas aos outros. Já te esqueceste que outrora teu pai veio aqui refugiar-se, pelo receio do povo, que muito se achava irritado, por haver ele seguido os piratas de Táfio, fazendo mal aos Tesprotos, que sempre conosco amizade tiveram. Sim, desejavam matá-lo, arrancar-lhe do peito as entranhas e devorar-lhe os haveres copiosos, que tanto apreciava. Mas Odisseu os deteve, apesar de irritados se acharem. Em paga disso, devoras-lhe a casa, pretendes-lhe a esposa, queres o filho matar-me e me causas desgostos sem conta. Ora te imponho a esse abuso por fim e sofrear os rapazes. Disse-lhe Eurímaco, o filho de Pólibo, então, em resposta: filha de Icário guerreiro, Penélope muito sensata, fica tranquila, não seja isso causa de tua alma afligir-se. Homem nenhum já viveu, nem nascer poderá algum dia que chegue a ponto de ousar pôr as mãos em teu filho Telêmaco enquanto eu vivo estiver e da vista gozar sobre a terra. Isto, realmente, te afirmo, esperando que venha a cumprir-se, o negro sangue de tal indivíduo correrá depressa na minha lança. De fato, Odisseu, eversor de cidades, me colocou nos joelhos e deu-me nas mãos muitas vezes postas de assados, assim como o vinho provar me fazia. Outro, por isso, de mim não merece tão íntimo afeto, como Telêmaco. Incito a não ter medo à morte que ameaçam os pretendentes, fugir é impossível, se os deuses a enviam. Isso disse ele, animando-a, conquanto seu fim maquinasse.
Ela, porém, para o esplêndido quarto subiu, sem demora, onde se pôs a chorar pelo esposo, até vir-lhe nos olhos a de olhos glaucos, Atena, influir-lhe agradável descanso. Para onde estava Odisseu e Telêmaco, o divo porqueiro, já pela tarde, voltava. Um cevado de 1 ano os dois tinham sacrificado, e o repasto da noite ora, a ponto, aprestavam. Para Odisseu achegando-se, o filho de Laertes, Atena com a varinha lhe toca, mudando-lhe o aspecto de novo, com vis andrajos por cima do corpo, não fosse o porqueiro reconhecê-lo, se o visse de frente, e a prudente Penélope logo levara notícia, incapaz de guardar o segredo. Foi o primeiro a falar-lhe Telêmaco, desta maneira: Já estás de volta, divino porqueiro? Que dizem lá fora? Os pretendentes ilustres, acaso, já estão na cidade, ou na emboscada ainda se acham, à espreita que a pátria o retorne. Deste-lhe, eu meu, em resposta, as seguintes palavras aladas. A esse respeito perguntas não fiz a nenhuma pessoa, quando me vi na cidade. Meu peito pedia, somente, vir para casa depressa, depois de a mensagem ter dado. Mas encontrou-se comigo, da parte de teus companheiros o mensageiro veloz, que a tua mãe deu primeiro a notícia. Sei de outra coisa, também, pois meus olhos ao fato assistiram. Quando voltava, e num ponto me achei sobranceiro à cidade, no monte de Hermes, vi célere nave que a boca baixava do nosso porto, repleta se achava de moços guerreiros, com muitas lanças de pontas agudas e escudos brilhantes. Os pretendentes presumo que fossem, porém nada afirmo. Isso disse ele, sorriu o sagrado poder de Telêmaco, e para o pai lança os olhos, sem ser por eu meu percebido. Logo que todo o trabalho concluíram e a ceia prestaram, servem-se, sem que ninguém de sua parte privado ficasse. Tendo assim, pois, a vontade da sede e da fome saciado, foram dormir e gozar as delícias do sono agradável. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.